Ismail Haniyeh, o líder do Hamas, é morto em uma ofensiva que muito possivelmente, só falo desse jeito porque Israel não confirmou, foi causada por Israel. A gente tem o Irã, a partir de Ali Khamenei, o grande chefe supremo ali do país, garantindo que uma resposta, uma vingança vai acontecer, e outros peleiros importantes, como Egito, Catar, a Turquia e outros países, condenando a ação israelense. O Brasil também, pessoal, condena as ações de Israel, não só em relação ao líder do Hamas, mas também o ataque contra um dos líderes do Hezbollah ali no Líbano, enquanto os Estados Unidos garantem que não tem nada a ver com a situação, mas ao mesmo tempo garantem a defesa de Israel. É um ataque que muda completamente a geopolítica do Oriente Médio e pode colocar frente a frente o autodenominado eixo da resistência contra o Estado de Israel. E claro, chance de cessar-fogo praticamente acabou. Vamos falar um pouquinho também, pessoal, sobre as declarações que vêm acontecendo acerca das eleições da Venezuela, deixando bem claro que Colômbia de Gustavo Petro, um aliado de Nicolás Maduro, pede as atas, o Brasil, de uma maneira um pouco provocativa frente ao Ocidente e os outros países, alega que não vê grandes problemas, mas também pede as atas para confirmar as eleições na Venezuela, enquanto Obrador Lopes alega que nem vai participar da reunião da OEA porque não houve nenhum tipo de problema nas eleições do país. Nicolás Maduro afirma que quem alegar que foram fraudadas eleições pode pegar de 15 a 30 anos de prisão e fala de uma luta dos venezuelanos contra o imperialismo dos Estados Unidos e inclusive convoca uma briga contra Elon Musk. Será que ela de fato vai acontecer? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato a gente teve 2 ataques num único dia que foram extremamente sintomáticos para o conflito que se estende ali pela região do Oriente Médio. O primeiro aconteceu, a gente falou inclusive no vídeo de ontem, com um ataque que foi feito contra o Líbano, em Beirute, numa posição reduto do Hezbollah, que matou um dos líderes do grupo, inclusive o número 2 do país, da organização. Lembrando que o Hezbollah, ele, por mais que seja contrário à existência de Israel, é fato, ele vai surgir na Guerra Civil do Líbano, ou como Israel chama, Operação Paz na Galileia, como um grupo totalmente aliado dos iranianos. Faz parte do autodenominado eixo da resistência, mas é hoje, além de um grupo político, uma milícia, um grupo armado com mais de 100 mil combatentes, com bastante força, poder, foguetes, enfim, né? Para uma eventual guerra aí contra Israel, a gente fala, pessoal, de o Líbano aceitando a existência desse grupo. O Líbano não é totalmente o Hezbollah, mas o Hezbollah é um dos grupos políticos que atuam no Líbano. Tanto que a gente teve a própria liderança política do Líbano, considerando que foi um erro absurdo o ataque que foi feito por Israel, porque feriu a soberania de um país e atentou contra um organismo que é reconhecido pelo próprio Líbano. Embora, de novo, uma coisa seja o Hezbollah, outra seja o Líbano enquanto país. A gente teve a condenação também do Brasil por conta desses ataques e o Líbano alegando que vai conversar com seus parlamentares para saber exatamente como responder a essa atitude de Israel. Mas além do ataque que foi feito contra um dos líderes do Hezbollah, a gente teve o ataque feito contra o Ismail Haniyeh. Para quem não sabe, pessoal, ele é a grande liderança do Hezbollah. Na verdade, eu diria assim, que hoje o Hezbollah o Hamas tem 2 lideranças principais. Na verdade tinha, né? Agora um morreu. O Sinwar, que ele atua ali, mas na faixa de Gaza, foi um dos grandes arquitetos responsáveis pelos ataques que aconteceram no dia 7 de outubro ali
contra o atentado do terror contra Israel, e você tem o Haniyeh. O Haniyeh, galera, ele atua, na verdade, ele mora no Catar, fica mudando, né, de residência entre Catar e Turquia, e ele atuava, já morou em Gaza, tal, isso até 2017, 2019, inclusive foi o primeiro-ministro, foi uma figura política importante. Até na época em que o Hamas ganhou as eleições na faixa de Gaza e causou a ruptura com o Fatah, aliás, que ponto importante, hein? Lembrando, pessoal, que esse ataque que aconteceu agora contra o Haniyeh, que é a liderança do Hamas, foi muito condenado não só pelo Hamas, mas também pela ANP, a Autoridade Nacional Palestina, e até por membros do Fatah. Vale lembrar que recentemente a China, ela convocou 14 facções palestinas para tentar, se não entrar num consenso, um pensamento uníssono, pelo menos eliminar grande parte das diferenças, para que fosse mais fácil a formação de um Estado palestino. Então, sim, os diferentes tipos de pensamento palestinos, inclusive o Fatah e o Hamas, estavam começando a se reaproximar, vamos colocar assim. Tanto que na Cisjordânia está com luto, lojas fechadas, a mesma coisa então no território da faixa de Gaza. Hoje, o Haniyeh atuava muito mais como um diplomata, vamos colocar assim. Claro, não estou falando que ele não fazia, né, de declarações ali absurdas, não queria a existência do Estado de Israel, enfim. Mas para a comunidade internacional, ele não era o cara ligado à força política, à força armada. Isso era mais a figura do senhor. E sim a figura mais diplomática. Participava de negociações com o Catar, com o Egito, muitas, por exemplo. Tanto que o Haniyeh, ele foi morto a partir de um ataque que foi feito no Irã. Ele estava no Irã porque estávamos na posse do Pezeshkian. Para quem não sabe, pessoal, o Irã teve a morte, né, do antigo presidente há pouco tempo em um acidente que aconteceu ali num helicóptero e tivemos eleições que elegeram o Pezeshkian, que inclusive é um cara um pouco mais reformista. É um cara que pretendia se aproximar um pouco, ou pelo menos se aproximar muito forte, mas buscar eliminar alguma das sanções em relação ao Ocidente. Porque, galera, para quem não se lembra, né, o grande líder do Irã, independente de quem seja o presidente, é a figura do Ayatollah, ou seja, do Ali Khamenei. Então, o Haniyeh, ele estava ali para posse, né? Lembrando, pessoal, que ele foi condenado, inclusive, pelo TPI, assim como Ivan Galan, assim como Netanyahu também de Israel. E não há detalhes ainda muito explícitos de como que foi realizado o ataque contra ele. Aparentemente, pelas notícias preliminares, ele não costumava, né, ficar em hotel, em locais muito públicos, porque é óbvio que ele era um alvo altamente visado. Mas ele ficou na casa, aparentemente, que era uma casa altamente fortificada, de alguns militares ali aposentados, e a gente teve um ataque que matou um dos seus guarda-costas e o matou também, um ataque de precisão. Assim, claro que entendam o que está acontecendo, né? Foi um ataque que foi realizado no Irã, aparentemente a partir de um míssil, a partir de algum tipo de equipamento disparado possivelmente dentro do Irã. Israel que mandou então, isso demonstra uma extrema fragilidade do Irã. E aliás, olha o que Israel fez só nos 2 últimos dias. Um ataque contra Beirute e um ataque contra Teherã. 2 capitais de países que são contrários a Israel. Qual que é o recado que Israel passa? Quem a gente quiser eliminar vai ser eliminado. Que, aliás, é uma coisa que Israel já tinha falado no passado recente. Olha, a gente não vai se limitar em eliminar figuras do Hezbollah, do Hamas, que estejam nos países da faixa de Gaza ou do Líbano. A gente pode atacar também o Irã, pode atacar também a Turquia, pode atacar qualquer outro país, se a gente achar que aquele líder deve ser eliminado. Portanto, foi eliminado no território iraniano. Isso mancha muito a credibilidade do Irã. O Irã, que lembrando, faz parte, aliás, lidera o chamado Eixo da Resistência, que são um grupo de países, milícias, grupos que lutam contra a influência dos Estados Unidos e de Israel, que é o pupilo dos americanos ali no Oriente Médio. Tanto que, por exemplo, a gente já teve, pessoal, declarações do próprio Irã, principalmente do Ali Khamenei, prometendo vingança, alegando que o ataque foi realizado dentro do território iraniano, então, né, todo o velório, enfim, vai acontecer no Irã, depois ele vai ser mandado de volta para o Catar, que é onde ele de fato se estabelecia, mas o Irã prometeu vingança. Vingança que a gente não sabe exatamente como vai acontecer. O Irã já se vingou de Israel por conta de um ataque que foi feito ao anexo da embaixada na Síria. Talvez vocês se lembram, né, que mísseis, foguetes foram disparados e drones também. Contou com defesa da Arábia Saudita, da Jordânia, de Israel, dos britânicos e do próprio Israel. Não houve grandes danos, mas o Irã já demonstrou que tem capacidade e alegou que aquilo não era capacidade nem perto, né, do máximo que eles poderiam atacar Israel. Algum tipo de retaliação vai acontecer, tanto pela morte de um líder do Hamas, que é um aliado dos iranianos, quanto também por essa fraqueza que o Irã,
ou que foi exposta do Irã, já que deixou um ataque acontecer sobre os seus domínios. Outros países também se manifestaram. Por exemplo, a gente teve o Egito, falando, galera, que isso mostra uma grande falta de vontade política de Israel para negociar. O Erdogan, que é o presidente da Turquia, recentemente ele alegou, por exemplo, que poderia até mesmo invadir Israel, assim como fez na Líbia, assim como fez também na região de Nagorno-Karabakh. E a gente teve o Catar, que é o país onde o Haniyeh de fato vivia, alegando que isso só mostra como Israel não tem boa vontade para negociação. Afinal, segundo eles, né? Como que quer fazer um cessar-fogo, ou como um cessar-fogo pode ter sucesso, se uma das partes mata o líder da outra, tá? O Brasil, ele se posicionou tanto contrário a Israel, como eu falei para vocês, ao ataque que foi feito contra o Hezbollah, ou o líder do Hezbollah em Beirute, quanto o ataque foi feito contra o líder do Hamas. Vale lembrar, pessoal, que o Alckmin era um dos líderes, um dos chefes de Estado que estava na posse também do Pezeshkian. Inclusive tem uma foto que está viralizando aí nas redes sociais, colocando, né, o Alckmin junto com o líder Houthi, com o líder do Hezbollah, com o líder do Hamas, enfim, né? Lembrando, pessoal, que o Irã, e aí fica a seu cargo, tá? Se você considera certo ou não, porque eu particularmente considero que o Irã não é um país que respeita muito os direitos humanos, mas convenhamos que existem vários outros países, como a Arábia Saudita e tal, que também não respeitam, né? Vale lembrar, pessoal, que o Irã é o país mais populoso do Oriente Médio e é o país em que o Brasil tem a maior exportação de produtos. Será que o Brasil, então, deveria estabelecer relações diplomáticas com o Irã, mesmo Irã desrespeitando princípios básicos dos direitos humanos? Vale a pena? Até que ponto o país pode desrespeitar os direitos humanos a ponto do Brasil romper relações diplomáticas que podem fazer bem economicamente para a nossa balança comercial? É a pergunta que fica aqui, tá? Fato é, galera, que o Alckmin estava lá como representando, né? Representando o Estado brasileiro na posse do Pezeshkian. E o Brasil, ele se pronunciou falando que ele repudia o flagrante desrespeito à soberania territorial do Irã em clara violação aos princípios da Carta da ONU e reafirma que qualquer ato de violência, sob qualquer motivação, não contribui em nada para a estabilidade e a paz no Oriente Médio. Vale lembrar, pessoal, que além do Irã ter uma grande balança comercial, um grande negócio com o Brasil, o Irã também recentemente ingressou nos BRICS. Ou seja, o Brasil tem um certo nível diplomático aí com os iranianos. O Brasil, além da questão do repúdio, também reforçou o pedido de um cessar-fogo para Israel. Aparentemente, então, não é que o Brasil está defendendo, pelo menos, foi isso que eu entendi na nota, tá? O Hamas. O que ele condenou foi a violação da integridade territorial do Irã, já que um ataque foi realizado no Irã sem anuência, sem autorização dos iranianos, tá? E aí a gente percebe, né, que por conta da greve que existe nos territórios palestinos, declarações do Egito, declarações do Catar, que era todo o eixo da resistência também, né, se mobilizando, um ataque coordenado desses grupos parece estar cada vez mais próximo. E aí, claro, né, que o Irã, inclusive, colocou que isso só aconteceu por conta também da autorização, ou da negligência, ou, enfim, né, a não retórica forte e firme contra Israel por parte dos Estados Unidos. Vale lembrar que o Benjamin Netanyahu, ele esteve nos Estados Unidos na semana passada. Discursou ali, pessoal, no Capitólio, falou com a Kamala Harris, falou com uma série de líderes ali, tanto republicanos quanto democratas, e uma semana depois realizou os ataques. Claro que a justificativa do Netanyahu, aparentemente, tá? De novo, Israel até agora não se pronunciou publicamente sobre isso e falou, inclusive, que não vai falar sobre o assunto, mas alegou que está preparado para qualquer situação. Estamos preparados para a guerra, palavra de Israel. Israel geralmente não costuma comentar os ataques, enfim, né, que faz aí geopoliticamente contra outros países. Mas os Estados Unidos, pessoal, reafirmou, tá, a partir do Antony Blinken, que ele não está envolvido e que nem estava ciente dos ataques, apesar da reunião que aconteceu com Biden na semana passada. Embora a gente tenha o Patel, que é um porta-voz ali adjunto do Departamento de Estado americano, colocando que o compromisso com a defesa de Israel é inabalável. O Benjamin Netanyahu, pessoal, falou que eles deram golpes esmagadores em aliados iranianos, sem se referir, claro, à morte do líder do Hamas. Então, assim, eu só não falo que foi Israel que realizou, porque estaria sendo inconsequente, já que Israel não admitiu publicamente. Mas todos os países, até mesmo os Estados Unidos, já lidam com a realidade que Israel que realizou esses ataques, sem saber exatamente como que dentro do Irã eles conseguiram realizar,
mostra uma força muito grande de Israel e vai exigir algum tipo de resposta do autodenominado eixo da resistência. Galera, de verdade, a guerra é cada vez mais provável. Cada vez mais provável. E aí, como que você acha que vai ser a resposta dos iranianos, hein, pessoal? Deixa aí nos comentários. E, aliás, né, o Hamas também vai participar. O Hezbollah, em resposta ao ataque que matou o líder, ou o segundo líder aí, também vai responder? Deixa aí nos comentários. Outro ponto importante. Os países, entre aspas, mais neutros na situação, como Egito, como o Catar, talvez os Emirados Árabes, também vão se mobilizar em favor ou contrário à flagrante falta de respeito à soberania que Israel fez, fazendo um ataque dentro do território iraniano, são pontos aí importantes para os próximos dias. A gente teve também, pessoal, algumas respostas que foram dadas que estavam sendo aguardadas. A gente sabe que aqui na América Latina nós temos 3 países que, vamos colocar assim, estão tentando ou estavam tentando reaproximar a Venezuela da comunidade internacional. Um é a Colômbia, de Gustavo Petro. A Colômbia sempre foi um governo mais à direita, pelo menos nos últimos anos. Só que nas últimas eleições, o Gustavo Petro, ex-guerrilheiro colombiano, foi eleito. E ele foi eleito e ele retomou relações diplomáticas com a Venezuela, voltou a estabelecer relações com Nicolás Maduro e por aí vai. O Gustavo Petro esperava-se algum tipo de declaração por conta das possíveis e muito prováveis, inclusive, fraudes eleitorais, e o Gustavo Petro colocou: o Nicolás Maduro, permita a contagem transparente dos votos. Tirem, só que alegou também, tá? Que é importante, além do Nicolás Maduro apresentar suas atas eleitorais, que a gente tenha os Estados Unidos tirando as sanções que são desumanas da Venezuela para que o povo prospere, acabe com a fome do país e deixe de emigrar. Inclusive colocando, né, que uma possível fim das sanções facilitaria a não imigração de venezuelanos e o não aumento dos refugiados. O Brasil, que nem eu falei, é um comportamento meio dúbio. A gente teve o PT, por exemplo, a partir de nota oficial, muito possivelmente liderado pela ala mais Gleisi Hoffmann, reconhecendo que o CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, controlado pelo Nicolás Maduro, é um órgão idôneo e que respeita a decisão, né, as eleições da Venezuela. Mas, ao mesmo tempo, algumas alas, por exemplo, a Marina Silva, que é uma das ministras ali, colocando que a Venezuela não é mais uma democracia. Ao mesmo tempo, o Lula, que estava esperando um tipo de pronunciamento, fez ali um telefonema com Biden, depois se reuniu com Keir Starmer também, aliás, por telefone, né, do Reino Unido, e aparentemente, segundo palavras do Lula, não tem grandes problemas na Venezuela, segundo o Lula, tá? Ele falou que as eleições ocorreram de maneira tranquila, aparentemente, só que assim, para acabar com qualquer tipo de dúvida, tem que ter a apresentação das atas eleitorais. E que é isso que o Brasil está esperando para reconhecer as eleições venezuelanas. Assim, poxa, tem candidato da oposição que está alegando que eles que venceram. Então eles entrem na justiça e tem ali a deliberação para saber se de fato a eleição foi limpa ou não. Cara, convenhamos que numa ditadura, né, que você tem ali a justiça, grande parte do poder legislativo, o poder executivo, então, controlado por um único organismo, é difícil você recorrer à justiça, entende? E aí, a grande questão que se coloca agora é qual vai ser a resposta que a gente vai dar a isso. Por exemplo, o Manuel Lopes Obrador alegando que não houve fraude e que nem vai participar da reunião da OEA, Organização dos Estados Americanos, sobre as fraudes eleitorais na Venezuela, mostra que existem alguns países que não estão dispostos a romper relações ou a condenar a Venezuela, tá? Pessoal, só vai lembrar que na questão do Hamas, por exemplo, a Rússia também condenou as ações israelenses e alegou e convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU. Mas enfim, galera, o Nicolás Maduro, ele observando, né, que tudo estava acontecendo, enfim, até o próprio Cento Carter, que foi um dos membros observadores, contou com 17 observadores, considerou, pessoal, que não dá para considerar as eleições venezuelanas democráticas, porque o CNE tem um claro viés pró-Maduro. O Maduro, ele percebendo que existem protestos acontecendo contra o seu país, algum tipo de pressão exterior da própria Maria Corina Machado, do Edmundo Gonzalez e de parte da população, com manifestações derrubando ali estátuas, manifestações em frente ao prédio da ONU, por exemplo, pedindo algum tipo de auxílio internacional, o Nicolás Maduro foi bem claro e colocou, pessoal, o exército e as forças policiais na rua e fez convocação popular para o seu governo. Ele convocou grande parte das pessoas para se manifestarem no Palácio de Miraflores. Para quem não sabe, né, é um organismo, uma representação importante ali da Venezuela, pedindo protestos ao seu favor.
Ele alegou, galera, que tudo isso está acontecendo, os protestos, a violência, a morte, as manifestações, graças à insubordinação e ao não aceite da oposição do resultado das eleições. Vai lembrar, pessoal, que a gente teve a Maria Corina Machado, né? Pegando cerca de 80% das atas, apresentando isso na internet, em página oficial da Maria Corina Machado, e colocando que, pelo menos pela sua contabilização dos votos e através de metodologia verificada pelo Brasil e pelos Estados Unidos, o Edmundo Gonzalez deveria ter de 65% a 70% dos votos. O Nicolás Maduro fala que não pegou todas as atas porque houve ataque hackers, houve inclusive influência estrangeira. Ele repetiu isso hoje, tá? Ele falou, galera, que estamos diante de uma investida mundial do imperialismo dos Estados Unidos, de Elon Musk, da extrema-direita mundial e de narco, enfim, da Colômbia, alegando que todos esses organismos pretendem acabar com a soberania venezuelana. Cara, é fato, né? Eu sempre falo para vocês, é difícil a gente ver o mundo 880 bonzinho e malvado. É fato que existem interesses escusos na Venezuela, de grandes empresários, do imperialismo dos Estados Unidos, isso é fato, tá? Seria cego não enxergar isso, mas ao mesmo tempo não é por esse motivo. Aliás, o Nicolás Maduro, ele usa esses interesses estrangeiros para aumentar a sua retórica agressiva e fazer uma eleição que não tem o mínimo de transparência e que claramente ali tem fraudes eleitorais. Apresente as atas, tá? Só que olha que caso interessante também, né? O Elon Musk, ele foi um dos grandes críticos às eleições da Venezuela, ou às fraudes eleitorais na Venezuela. E aí, o Nicolás Maduro criticou o Elon Musk, né, alegando que é o imperialismo, o Elon Musk, querendo tirar ali a Venezuela para privatizar os recursos naturais, a exemplo da PDVSA, e o Elon Musk e o Nicolás Maduro começaram a brigar até no X, né, no Twitter. E aí o Nicolás Maduro falou que ele está disposto a comprar uma briga com o Elon Musk. Só que quando a gente fala briga, não é briga política, tá? Briga física. Ele falou assim, eu sou filho de Simão Bolívar, eu sou filho de Hugo Chávez. Aqui na Venezuela, né? Se a pessoa chama pra briga, a gente vai lá e acredita. O Elon Musk respondeu e colocou que eles podem sim brigar. E essa briga vai valer. Caso o Elon Musk vença a briga, o Nicolás Maduro seria obrigado a sair do poder na Venezuela, e caso o Elon Musk perca a briga, ele daria uma viagem de graça pro Nicolás Maduro para Marte, um turismo, tá? Para Marte. E aí, galera, será que vai rolar uma briga entre Elon Musk e Nicolás Maduro? E aliás, se essa briga rolasse, quem será que ia vencer, hein, pessoal? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.